Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre reações em complexos. Nessa aula número 3, nós vamos falar sobre o efeito trans e sobre os mecanismos de substituição de ligantes em complexos quadrático-planos. Bem, um complexo de geometria quadrática plana, ele tem pouco impedimento estérico. Com isso, um ligante que quer entrar na esfera de coordenação desse complexo, ele consegue atacar com muita facilidade esse complexo pela face superior ou inferior do plano dele, né? Com isso, ele vai deslocar um dos ligantes e esse ligante que foi deslocado, provavelmente ele vai ser eliminado numa etapa posterior, né? Esse intermediário formado ele tem geometria bipirâmide trigonal, né, com número de coordenação igual a 5, formado então aqui por esses três ligantes, e esses dois aqui formam as posições apicais dessa bipirâmide. Em algumas reações, a gente consegue ter indícios de que o solvente está participando, auxiliando no processo de substituição. Então, eventualmente, esse complexo quadrático plano, por ter a posição superior e inferior do plano vazias, pode ter solventes que interagem ali, a ponto até de formar uma ligação química, né? Então, pode acontecer a formação de uma ligação química do solvente com esse complexo, mas no final da reação, todos esses, tanto o ligante de saída quanto o solvente, são eliminados e obtém-se o complexo com a substituição do ligante feita. Então percebam que o que é evidenciado são as formações de complexos de número de coordenação cada vez maiores. Não é evidente a formação de complexos com de coordenação menores, ou seja, não é observado o mecanismo dissociativo, apenas mecanismos associativos para complexos com número de coordenação igual a 4. Não tem um motivo claro para isso, a não ser as evidências experimentais. Tá? A gente pode racionalizar baseado nas energias de estabilização do campo cristalino, por exemplo. Em geometria quadrática plana, nós temos então essa configuração eletrônica do sistema, e quando nós passamos para o número de coordenação igual a 5, de pirâmide trigonal, acontece uma reorganização grande, que nós vimos lá na primeira aula, com uma variação da energia de estabilização do campo cristalino, né, de mais 7,18 dQ. Já quando é feita a mudança do número de coordenação igual a 4 para o número de coordenação igual a 3, também acontece uma reorganização aparentemente um pouco menor, mas os orbitais dxy e dx2 - eles alteram bastante em energia. E no final das contas, a variação da energia de estabilização do campo cristalino é superior, mais 10,94 dQ. Então, é possível perceber que os intermediários eles têm energias diferentes, né? E, consequentemente, é possível imaginar que as energias de ativação dos complexos ativados também vão seguir uma tendência parecida. E isso pode justificar o motivo de que os complexos não passam por mecanismos dissociativos. Seguindo essa tendência de raciocínio, aqui então eu trouxe dois mecanismos, como seriam, né? O caminho de reação associativo, que tem o intermediário com energia menor do que o caminho de reação dissociativo, em que forma o complexo de núcleo de coordenação menor. Isso, claro, né, gente? Lembrando que no equação igual a 3 existem várias geometrias, é que eu escolhi a geometria trigonal plana que tem a menor variação possível da energia de estabilização do campo cristalino. E tem aqui o complexo, com equação igual a 3, o ligante livre e o ligante a ser substituído ainda sem entrar na esfera de coordenação. E de novo, de qualquer forma, os dois têm a primeira etapa, a etapa mais lenta do processo, e a segunda etapa, a etapa rápida, porque uma vez chegada nesse intermediário,
a tendência é a formação do complexo rapidamente, né? Voltar para número de coordenação igual a 4, que tem a menor energia entre todas as três possibilidades. Então, se formos seguindo essa tendência de que os complexos ativados têm uma energia razoavelmente proporcional aos intermediários, né? Ou melhor dizendo, a diferença entre a energia do reagente de partida e os intermediários para os complexos metálicos, então o mecanismo dissociativo vai ter o complexo ativado com energia de ativação muito maior e o mecanismo praticamente não passará por aí. Bem, um pouco sobre a matemática do processo de formação dos complexos quadrático-planos, né, a substituição deles, é a seguinte. A primeira etapa é a etapa, então, do ligante que quer entrar nessa de coordenação atacando o seu complexo. Então, uma etapa associativa, é um mecanismo bimolecular, então a velocidade dessa reação depende da concentração dessas duas espécies. A segunda etapa vai ser um mecanismo unimolecular, a saída do ligante que está mais fracamente ligado ao seu metal, né? E isso acontece de maneira rápida, porque o complexo quer voltar para a número de coordenação igual a 4, que é um sistema muito mais estável. Entretanto, a gente não pode simplesmente eliminar essa segunda velocidade de reação da velocidade global do processo quando nós estamos trabalhando com sistemas muito estáveis, porque assim como ele tem muita inércia de sair dos reagentes e passar para os intermediários, os seus intermediários vão ter essa mesma inércia de passar para os produtos, apesar de ter uma força motriz que quer eliminar bastante energia e ficar bastante estável no processo, tá? Então, de modo geral, nós temos que considerar todas as duas velocidades no processo. Isso por quê? Porque o complexo quadrático plano, ele geralmente tem uma estabilização do campo cristalino muito grande e vale principalmente para níquel 2, paládio 2, platina 2, que tem uma energia de estabilização do campo cristalino muito grande, e outros íons de configuração D8, como por exemplo ouro 3, irídio 1, que todos eles têm energia de estabilização do campo cristalino extremamente alta, ok? Agora, se você está trabalhando com íons de classe 1 a 3 em geometria quadrática plana, aí tudo bem. Aí você pode simplesmente esquecer a segunda etapa aqui, né? Caso contrário, não. Aí tem que considerar todo mundo. E além disso, se a gente considerar a concentração do ligante de entrada praticamente constante ao longo de todo o percurso da reação, ou seja, se você colocar uma quantidade muito grande desse ligante lá dentro em relação à concentração do complexo, a gente pode ainda considerar essa reação de pseudo primeira ordem, né? E eliminar a concentração do ligante Y da equação, podemos menosprezá-la. Então eu venho falando que as reações dos complexos quadrático-planos têm um efeito direcionador muito forte. E eu vou exemplificar na seguinte reação. Se você tem o tetraclorido platinato 2, este complexo aqui, você troca todos os ligantes clorido por amônia, aí você não tem chance de direcionar nada. O produto final vai ser uma substituição completa dos ligantes clorido por amônia. Entretanto, se você faz uma troca parcial dos ligantes clorido por amônia, a gente obtém, no final, se a gente substituir dois ligantes clorido por duas amônias, nós temos o produto final substituições em cis. Já se nós partirmos deste complexo, o tetramino platina 2, e colocamos 2 mols de HCl, por que nós colocamos HCl e não cloreto de novo? Porque se colocamos cloreto, é de campo mais fraco, ele não vai entrar na esfera de coordenação da platina. A gente coloca HCl porque a amônia é uma base
de bronze mais forte do que o cloreto, né? Então a amônia vai atacar o HCl e aí vai acontecer um deslocamento do equilíbrio, né? Vai ligar a amônia no H+, e o cloro vai se ligar na platina. E aí, nesse caso, forma-se o produto trans. Então, tem efeitos direcionadores importantes aqui que nós vamos entender a partir de agora. Esses efeitos direcionadores, eles se baseiam em dois princípios básicos. Os efeitos de polarização da ligação metal-ligante. Então, íons polarizáveis ou átomos polarizáveis ligados ao metal têm influência sobre esse efeito direcionador. E fenômenos de retrodoação também vão ter efeitos direcionadores também. Vamos começar pelo efeito da polarizabilidade da ligação, né? Se você tem grupos que são altamente polarizantes, você vai ter uma formação de uma ligação metal-ligante com caráter covalente maior. E isso vai competir, vai acontecer uma competição entre entre os dois ligantes que estão se ligando naquele mesmo orbital. Então vamos analisar o diagrama de orbitais moleculares. Nós temos aqui os 4 ligantes que vão atuar com seus orbitais sigma, ou S, ou P não ligantes, né? E eles vão se ligar com os orbitais D, S e P do metal. Se eles se ligam com o orbital S ou DZ2, eles se ligam de forma aqui totalmente simétrica. Então não tem nada em trans a ele ou nada em cis a ele que faça efeitos ali direcionadores. Mas vejam só o que acontece com relação aos orbitais de simetria EU e B1G. Esses aqui têm orbitais que têm alta influência de quem está ligado em trans. Esse aqui são orbitais Px e Py, e esse aqui é o orbital dx2 menos y2. Então, quem está ligado em trans acaba tendo uma influência com relação a uma possível competição com o metal. A ligação com este ligante melhora, com este ligante ela pode ficar mais fraca. E assim por diante. Então acontece uma competição desigual entre os ligantes quando você tem ligantes diferentes atuando ali no mesmo orbital. Então, você tem ligantes totalmente equivalentes, então os orbitais D eles estão igualmente distribuídos entre esses ligantes. Então, quando um ligante quer entrar na esfera de coordenação, ele vai ter igual possibilidade de substituir ali na esfera de coordenação. Já quando você tem um átomo que é mais polarizante, tem uma polarizabilidade maior, inclusive eles são bases de Pearson mais macias, né? Eles acabam formando ligações mais covalentes com o metal, e aí acaba diminuindo a densidade de elétrons disponíveis para formar ligação com quem está em trans a ele. Isso vai funcionar tanto no orbital D quanto nos orbitais P. Com isso, então, vai ter uma substituição preferencial de quem está em trans a ele. E alguns ligantes que são bons polarizantes são aqueles que também são bons doadores sigma. Na família dos halogênios, o iodo é mais polarizante que o bromo, que é mais polarizante que o cloro. Entre os ligantes à base de enxofre, nós temos os tioéteres, depois nós temos os sulfóxidos, depois nós temos os sulfidos. Isso porque aqui não tem nenhum oxigênio ligados ao enxofre, retirando essa eletrônica. Aqui nós temos um e aqui nós temos 3. Então vai ficando cada vez mais duros os enxofres e menos polarizantes. E outros grupos nós temos os carbânions, né? Carbono com carga negativa, hidretos, as fosfinas também são bons grupos polarizantes, que também são bons doadores sigma. O efeito da retrodoação segue mais ou menos o mesmo parâmetro.
Se você tem retrodoação que acontece de modo equivalente dos dois lados, acontecendo pelo orbital D, né, que é aquele que tem simetria para acontecer, aqui no caso não é o orbital dx2 menos y2, são os outros orbitais D que não fazem ligação sigma, são aqueles que fazem ligação π. Eles vão ter ligações equivalentes dos dois lados, então não tem por que acontecer uma substituição de um ligante em detrimento do outro. Já quando acontece uma retrodoação mais eficiente com um dos ligantes e mais fracamente com o outro, acontece uma retrodoação de modo desequilibrado e uma ligação fica mais forte, a outra fica mais fraca. E, consequentemente, uma delas vai ser rompida mais facilmente. Tá? E aí vai acontecer uma substituição em trans ao grupo que faz melhor retrodoação. Se a gente for analisar, se você tem um grupo que tem aqui, eu coloquei em T porque vai ser substituído em trans a ele. Já que ele faz uma retrodoação muito forte, quando o substituinte entra e forma a bipirâmide trigonal, ele fica aqui no plano da bipirâmide e como ele faz uma retrodoação muito boa, ele está bastante seguro na sua posição, já que ele faz a retrodoação. Tá? Por isso eu coloquei ligação dupla aqui, para evidenciar, já que ele faz essa retrodoação. Então, esse ligante Y acaba deslocando o ligante X e não esse ligante T aqui, que é o direcionador em trans. Então, esse ligante X vai embora e esse ligante X depois chega aqui na posição que está em trans, é esse ligante T. Tá? E aí você tem, no final, o produto cuja substituição aconteceu em trans a esse camarada aqui que fazia uma boa retrodoação. Então, no intermediário, o direcionador que está em trans, ele fica mais preso ao metal e o ligante aposto a ele tem a ligação um pouco mais fraca e acaba sendo eliminado. E os bons grupos que fazem retrodoação são aqueles que são de campo forte e que, ao mesmo tempo, são capazes de fazer múltiplas ligações ou então que têm orbitais vazios, como, por exemplo, o cianeto, o monóxido de carbono, o nitrito, a trifenil, as fosfinas que têm orbitais D vazios ali que são capazes de fazer certa retrodoação também. Com isso, chega-se no chamado efeito trans. O efeito trans é a somatória dos efeitos de polarizabilidade e de retrodoação que experimentalmente cria uma série do efeito trans e fala para a gente quais são os melhores grupos direcionadores de ligantes em trans a eles. Então, aqui no extremo da tabela são os melhores direcionadores trans. Temos aqui o eteno, o cianeto, monóxido de carbono e o hidreto. Então, aqui temos uma mistura. Tem alguns que são puramente por polarizabilidade, né? O hidreto. Temos monóxido de carbono, cianeto e o eteno, que fazem ligações múltiplas, né? Fazem retrodoação. Depois nós temos o grupo metil, composto à base de enxofre, de arsênio, fosfinas, mais grupos à base de enxofre, fenil, tioureia, o grupo nitro, tiocianato ligado pelo enxofre, iodo, todos eles aqui mais ou menos com o mesmo poder direcionador. Depois em bromo, cloro, piridina, amônia. E aqui no final da tabela, os piores direcionadores trans. Água, hidróxido e fluoreto. Isso porque eles não são bons eles não têm muito boa polarizabilidade, porque são átomos muito eletronegativos, né? Então eles têm a densidade eletrônica muito concentrada em cima dos seus átomos. E eles também não são capazes de fazer uma boa retrodoação. A água e o grupo hidróxido não conseguem fazer retrodoação nenhuma. E o fluoreto faz, mas faz doação π. Né? Então não tem muito efeito no caso ali para ser um bom direcionador trans.
E outra coisa, vale ressaltar que o efeito trans é o efeito cinético na substituição dos ligantes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vocês não vão ter o produto mais estável sendo formado, não necessariamente. Vocês vão ter o quê? O produto que tem o caminho com menor energia de ativação sendo seguido. Isso é observado porque não depende do grupo de entrada e nem da estabilidade do complexo formado. Então, só depende da concentração dele. Se a concentração de ligante de entrada for igual, a velocidade da reação segue igual. Além disso, percebe-se o seguinte: os ligantes com melhor direcionamento trans também são aqueles que aumentam melhor ou aumentam mais a velocidade de substituição do ligante. Então, se você tem um complexo e coloca lá um ligante bom direcionador trans, a velocidade aumenta muito. Se você coloca no lugar desse bom direcionador trans alguém que está um pouco abaixo dele nessa escala, ele também direciona na mesma posição, mas aí a velocidade da reação diminui, tá? Então é um efeito direcionador, mas que interfere na velocidade da reação. Essa série trans tem grande correlação com a série espectroquímica. Não é exatamente igual, vocês viram aqui, mas ela tem grande correlação. Porque vocês percebam que os ligantes de campo forte, eles são bons direcionadores trans. Temos vários exemplos aqui, ó, cianeto, monóxido de carbono, hidreto, grupo metil, trifenilfosfina. Os ligantes de campo fraco são bons doadores pi e acabam sendo melhores direcionadores que os de campo intermediário. Então nós temos aqui tiocianato ligado pelo enxofre, iodeto, brometo, cloreto, e eles são melhores direcionadores trans do que os que não são nem doadores pi bons e nem doadores sigmas ruins, como peridina, amônia, água, hidróxido, fluoreto. Já os ligantes intermediários, eles não são direcionadores trans, porque eles não polarizam bem, né? E nem têm densidade de carga elevada, além de não fazer retrodoação. Então, por isso que eles ficam no fim da tabela. Então, percebam que existe uma correlação com a série espectroquímica, mas não é exatamente igual. Tem alguma correlação. Então, para exemplificar o efeito trans, aqui tem o caminho da reação de um complexo, né? Então, você chega aqui no intermediário, você pode ter dois caminhos. Ou o caminho do produto cinético, que é aquele que tem menor energia de ativação, mas leva a um produto cinético com energia ou ΔG de reação um pouco maior, ou seja, ele não libera tanta energia assim. Ou você tem que passar por um estágio intermediário aqui, um complexo ativado de energia um pouco maior, e você chega no final com um produto termodinâmico, aquele que tem maior estabilidade, houve uma liberação de energia maior. No caso do efeito trans, o que acontece é o seguinte: você está aqui, né? E um direcionador trans, bom direcionador trans, ele tem uma energia de ativação muito pequena, né? Então o caminho que ele passa é por aqui. E aí você tem um produto cinético sendo formado quando você substitui em trans a ele. Em contrapartida, o caminho termodinâmico, que geralmente não é de substituição em trans a ele, né? O caminho termodinâmico tem energia muito grande. Então a competição aqui fica desleal. Você tem um caminho alternativo de energia muito pequena e um caminho grande de energia muito grande, mas que gera um produto mais estável. E o seu sistema quer sempre gastar um mínimo de energia para chegar nos produtos. Então por isso que o efeito trans acontece, porque você obtém um produto cinético. Como o complexo quadrático plano tem uma estabilidade muito grande, depois de formado, é muito raro de que o seu produto tenha energia suficiente para vencer essa diferença de energia toda aqui, chegar no intermediário de volta e passar pelo caminho que leva ao produto termodinâmico, como muitas outras reações pode vir a acontecer. Então, geralmente, você acaba produzindo apenas o produto cinético, que é produto
do direcionamento em trans causado pelo efeito trans. Então, aí nós temos a energia de ativação do produto termodinâmico maior do que a energia de ativação do produto cinético, com a ressalva de que o ΔG de reação do produto termodinâmico é menor do que do produto cinético. Só que a velocidade, né, depende da energia de ativação, de acordo com essa expressão. A constante de velocidade depende exponencialmente da energia de ativação. Então, quanto maior for a energia de ativação, mais lenta vai ser a sua reação. Então, como eu disse, para complexos com energia de ativação elevada, o produto cinético vai ser o produto único. A energia de ativação inversa é muito grande. E a chance de você recuperar o intermediário para poder passar pelo complexo ativado de mais alta energia e chegar no produto termodinâmico é muito difícil de acontecer. Então veja aqui nós temos um complexo de platina, que tem dois ligantes quaisquer L aqui, um cloreto e um ligante Y, que pode ser qualquer um desses. E um ligante clorido que vai ser trocado por uma piridina. Aqui está na ordem do aumento do efeito trans de acordo com a série trans. E perceba o que acontece com a constante de velocidade. Ela aumenta nesse sentido também. Todas as constantes de velocidade estão aumentando nesse sentido. Isso vai mostrar de que o efeito trans é o efeito cinético. Tá? Isso porque também foram produzidos apenas produtos trans, porque todos eles aqui são bons direcionadores trans, de acordo com a série do efeito trans. Então, de posse desses dados, a gente pode, então, agora começar a planejar como é que a gente pode fazer reações para obter diferentes isômeros cis e trans a partir de um certo reagente de partida. Então, vamos imaginar que eu quero produzir dois produtos aqui, o isômero cis e o isômero trans, de dibromido, bistrifenilfosfina, paládio 2, a partir do tetraclorido paladato 2. A primeira opção que vem à mente é vamos adicionar dois equivalentes de trifenilfosfina. Bem, as fosfinas são bons agentes direcionadores trans e são melhores que o ligante clorido de acordo com a série do efeito trans. Então, na hora que você coloca o primeiro equivalente de trifenilfosfina, ela vai substituir um dos ligantes clorido, porque além dela ser mais macia do que o clorido, né, e o paládio também ser uma base macia, ela é um ligante de campo mais forte. A segunda trifenilfosfina, então, ela vai ser adicionada em trans aquele grupo que melhor direciona em trans do seu complexo. Então, nós temos ligantes trifenilfosfina e ligantes clorido. O melhor direcionador trans aqui é o trifenilfosfina. Então, nós vamos substituir o ligante que está em trans a ele, que é o ligante clorido. Então, com isso, a gente consegue produzir esse isômero aqui em trans. Mas não acabou ainda. Agora nós temos que inserir os bromidos. E aí um dado experimental é que a gente pode colocar os bromidos, né, na forma de brometo de sódio ou algum outro sal solúvel no seu sistema, em excesso. Por quê? Apesar do bromo ser o ligante de campo mais fraco, ele é uma base mais macia. Em excesso, então, ele consegue deslocar o cloreto do paládio. Tá? E aí, no final, então, nós temos o complexo em trans. Agora fica a dúvida, como preparar o complexo em cis? Vamos pensar lá no primeiro exemplo que eu dei da platina, né? Quando eu coloquei, tinha 4 cloridos e 4 amônias, né? Um preparou cis, outro preparou trans. Então, vamos pensar. Quando eu tinha tudo clorido, preparava em cis. Quando eu tinha tudo amônia, eu colocava em trans. Então, vamos colocar 4 equivalentes de brometos, né? Formar o tetrabromido paladato 2. E vamos ver o que vai acontecer. Então, a gente coloca em excesso, né, os bromidos. E aí nós vamos ter a formação do complexo tetrabromido paladato 2. E agora vamos adicionar as fosfinas nesse momento. Eu coloco uma fosfina, né? E ela vem aqui. E a segunda fosfina agora? Bem, a segunda fosfina vai vir em trans ao grupo
melhor direcionador do efeito trans, que também, igual anteriormente, continua sendo a fosfina. As fosfinas são melhor direcionador trans do que o clorido e que o bromido. Então essa síntese acabou falhando, tá? Porque você tem que racionalizar o seu processo de síntese. Tem que colocar o ligante aqui de maneira estratégica. Nesse caso aqui não foi estratégico, porque a trifenilfosfina ela acabou direcionando trans novamente. Então aqui só acabamos que na opção 1 e na opção 2 nós fizemos, na verdade foram duas opções de chegar no isômero em trans. A próxima opção é adicionar 4 equivalentes de ligante trifenilfosfina. O que vai acontecer? Eu vou produzir o tetraquis trifenilfosfina paládio 2. Agora eu vou adicionar bromidos em meio ácido, porque a trifenilfosfina ela tem um par de elétrons que ela usa para ligar no paládio, então ela é uma base. Ela é uma base de Bronsted, né? Ela consegue atuar capturando prótons. E aí vamos tentar fazer esse processo. Eu adiciono um HBr, ele vai protonar umas das trifenilfosfinas e adicionar um brometo. Então, beleza. Ele vai adicionar qualquer uma das 4. Não tem como aqui, todas elas vão tentar adicionar alguém trans a elas. Lembra, quando nós temos 4 ligantes equivalentes, não tem por que ter um direcionamento trans maior do que o do outro. Já nesse caso aqui, nós vamos ter sim um direcionamento em trans. Quando eu coloco o segundo HBr, nós temos que tirar uma dessas trifenilfosfinas. Vamos lá. A possibilidade é, quem está em trans a quem? Essa trifenilfosfina está em trans a um brometo. E essa trifenilfosfina está em trans a outra trifenilfosfina. O bromo é um direcionador trans pior do que essa trifenilfosfina. Então, o melhor direcionador trans é a própria trifenilfosfina, que vai direcionar a protonação dessa trifenilfosfina que vai ser eliminada. Tá? Eu não consigo eliminar esse bromo, porque a trifenilfosfina pode direcionar em trans, porque o agente que está entrando também é bromo, né? Então existe esse equilíbrio lá dentro, tá? O HBr, o brometo que está livre ali dentro do HBr, ele ataca o paládio, entra e sai. Mas aí você forma o mesmo produto, você não formou uma substituição. Em contrapartida, quando eu ataco uma das trifenilfosfinas, elas ficam protonadas e a que sai é aquela que fica em trans a outra trifenilfosfina, por causa do direcionamento trans. E aí você tem o produto aqui em cis. Tá? Então, esse é o processo de obtenção em cis. Só que, em teoria, esse processo acontece e ele é muito simples. Só que um dado experimental é que esse complexo tetraquis trifenilfosfino paládio 2 não é obtido experimentalmente. O ligante trifenilfosfina tem um impedimento estérico muito grande, ele é muito volumoso. Em excesso de trifenilfosfina, partindo desse complexo aqui, acaba formando o trans diclorido bis trifenilfosfino paládio 2. Então nós temos então que pensar em outra forma de obtenção desse complexo aqui em cis. Para a platina era possível de ser obtido, porque a platina é um ligante mais volumoso e a formação desse complexo com 4 trifenilfosfinas não é um impedimento. A platina consegue formar. Então o truque para segurar duas posições em cis é utilizar um ligante bidentado que pode ser eliminado depois, como por exemplo etileno de amino. Etileno de amino ele fica aqui em duas posições em cis e libera duas posições aqui para ser substituídas, duas posições monodentadas. Tá? Etileno de amino ele é bidentado, então com ligantes monodentados tentando entrar no complexo, ela não é substituída facilmente. Além disso, são grupos nitrogenados aqui, e eles têm mais ou menos o mesmo direcionamento trans que teria, por exemplo, a amônia. Tá, agora eu posso adicionar a trifenilfosfina aqui para deslocar esses dois cloros e eu consigo ter duas trifenilfosfinas em cis.
Então eu coloco as duas trifenilfosfinas em cis. Ela não consegue entrar em trans, apesar de ter um direcionamento trans mais forte, porque a outra posição está bloqueada, devido ao efeito quelato. O efeito quelato não faz essa trifenilfosfina sair daqui. Então eu consigo obter o complexo em cis. Agora eu tenho que remover a etileno de amino e colocar os brometos na posição. Tá? Para fazer isso, eu coloco HBr na quantidade equivalente. Não posso colocar mais do que 2 HBr, senão eu começo a protonar as trifenilfosfinas. Tem que ser uma reação muito bem controlada. Então aí eu consigo ter o complexo em cis. E por que eu desprotono e substituo a etileno de amino e não a trifenilfosfina, apesar desses dois grupos aqui ser um grupo quelante? Isso acontece porque eu estou tanto fazendo uma reação ácido-base de Bronsted quanto a formação de uma ligação de um ácido duro com uma base dura e de uma base macia com ácido macio. A etileno de amino é mais dura do que o brometo, a base aqui, né? E o paládio é um ácido mais macio do que o H+. Então, na hora que eu misturo as duas espécies, vai formar ligação nitrogênio com hidrogênio do H+, que é duro com duro, e paládio com brometo, que é macio com macio. E por que eu não estou atacando as trifenilfosfinas, né? Eu não ataco a trifenilfosfina porque se eu olho os pKa's, a trifenilfosfina protonada ela tem um pKa muito menor do que das etileno-diaminas protonadas. Com isso, então, a trifenilfosfina é o ácido mais forte, então ela é a base conjugada mais fraca. Então ela vai ter menor tendência de capturar o próton. Tá? Enquanto que o etileno-diamina é a base mais forte do sistema e também a mais dura. Por isso que a tendência é dela capturar os hidrogênios, né? Então, quando ela captura hidrogênio, ela utiliza o par de elétrons que ela se liga ao paládio. Então, capturou hidrogênio, desliga do paládio e o brometo consegue entrar na esfera de coordenação e formar o ligante bromido, tá bom? Então, a gente junta todos esses efeitos, tá? Da série do efeito trans e também utiliza esses artifícios. Tomem cuidado que nem todo ligante dá para ser removido depois, como por exemplo oxalatos. Oxalatos também conseguiriam prender duas posições cis, mas eles não conseguem ser removidos depois, porque eles são bases muito estáveis, eles não conseguem ser protonados e liberados depois. Tá? Então temos que utilizar bases mais fáceis de serem protonadas posteriormente. Tá bom? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente continua discutindo sobre os efeitos em trans, tá? Que acontecem nos complexos e passa também um pouco para os efeitos que acontecem na posição em cis. Então até lá.